Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro dos Diálogos de um Rabino. Esses encontros têm o apoio da Fullwood, da Helbor e da Rosette. Leio a introdução da minha convidada de hoje. Laura Treiber Weissbich é pesquisadora em temas de cooperação internacional. Formada em Relações Internacionais, é doutora em Geografia pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e mestre em Ciências Políticas na França. Possui mais de 15 anos de experiência como pesquisadora em instituições de pesquisa e incidência política no Brasil e também no exterior. No Brasil, trabalhou junto a instituições como o Conectas Direitos Humanos, o Instituto Igarapé, o Articulação Sul e o SEBRAP. Foi diretora do Programa de Estudos Brasileiros na Universidade de Oxford, na Inglaterra, de onde conversa com a gente. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada, é um prazer. Muito bom receber você, muito bom te ver depois de todos esses anos e te entrevistar aqui para o nosso Diálogos de um Rabino. Obrigado por aceitar o convite. Imagina, o prazer é meu. É uma ideia maravilhosa os diálogos, eu fico honrada de poder participar. Oba, então somos dois. Laura, antes da gente entrar nas relações internacionais e tentar dissecar um pouquinho, entender um pouquinho melhor o que está acontecendo nesse mundo, queria falar um pouquinho sobre você. Conta um pouquinho sobre essa tua carreira e como você foi parar em Cambridge, em Oxford, na França, e, enfim, qual que é o foco das tuas pesquisas. Bom, eu costumo me definir como uma pesquisadora aplicada ou pesquisadora ativista. Eu acho que sempre gostei das ciências sociais, né, de maneira ampla. Escolhi as relações internacionais porque eu achava o curso mais fascinante na época que um adolescente precisa discutir suas opções de carreira. Eu acho que também, em alguma medida, eu acho que a minha condição judaica, né, a minha história de família, me levaram às relações internacionais e me levaram também a muitos dos temas que eu sempre gostei, né, intelectualmente e eu fui desenvolvendo como pesquisadora. Temas ligados a minorias, à representação, à desigualdade, à paz, à cooperação, ao diálogo. Enfim, eu acabei começando a minha carreira, né, como uma especialista em relações internacionais. Eu trabalhei para organizações. Eu sempre gostei muito do terceiro setor, né, organizações não governamentais. Mas eu também sempre fui essa pesquisadora. Eu acho que dentro de mim eu tinha essa curiosidade intelectual. Então eu fui combinando essas duas coisas. A vida me levou para essas instituições, né? Eu fui me treinando, fui me formando cada vez mais em vamos dizer, diplomas diferentes de mestrado, de doutorado no exterior. Eu sempre, de vez em quando, eu também me defino como uma árvore migratória, né? Eu vou para fora, depois eu volto para o Brasil, depois eu vou para fora de novo. Mas, enfim, a minha última posição a mais recente foi como professora, né, e pesquisadora na Universidade de Oxford, onde eu dirigi o programa de estudos brasileiros da universidade. Eu era um pouco um ponto focal para questões de Brasil. Então, um pouco assim a minha trajetória. Eu acho que só em termos de atividades e pesquisas, eu sempre gostei muito da área de cooperação, né? As relações internacionais são muito marcadas por esse binômio entre cooperação e conflito. Todo mundo que estuda relações internacionais acaba adentrando essa, enfim, é uma maneira simples de pensar relações internacionais, né? Tem as relações entre os países que são de cooperação e tem as relações que são de conflito. Eu sempre gostei mais da parte de cooperação. E eu fui trabalhando ao longo da vida com a questão de desenvolvimento internacional, e a chamada cooperação sul-sul. Talvez depois a gente adentre mais um pouco esses temas, mas acho que por introdução ficamos aqui, né? Tá ótimo, tá excelente, e eu vou querer falar com você sobre cooperação e também sobre conflito. Mas antes de entrar nisso, mais uma pergunta sobre você, Laura. De que forma a tua origem judaica e os valores do judaísmo conversam com aquilo que você se tornou
profissionalmente? Eu acho que tem um primeiro elemento que talvez seja o elemento de transnacionalidade, né? Ou o mundo cosmopolita. Eu acho que a condição de ser judeu na diáspora, que é a minha condição, sempre foi uma condição de estar aqui e ali ao mesmo tempo, né? De ver se identificar ou se pertencer, identificar e se sentir pertencendo a diferentes mundos ou ao mundo inteiro, né? Sem a pretensão de que a gente pode ser todas as coisas, mas talvez essa condição de que você nunca é exatamente só aquilo que a sua nacionalidade indica. Então, eu acho que isso me fez muito sensível a questões que estavam para além das fronteiras, né? Eu nasci brasileira, claramente, meus pais também são brasileiros, mas meus avós não todos eram brasileiros. E a gente sempre, como judeu, acho que a gente sempre olhou para esses outros lugares, né? Judeus na diáspora. Claro, não só o Oriente Médio e Israel, mas também esses outros lugares da diáspora, onde tem tantas comunidades judaicas. Então, acho que a questão internacional sempre foi uma questão que me interessou. Depois tem um outro elemento que eu acho que são essas condições eu acho que talvez a identidade judaica também me fez muito sensível ao sofrimento humano, vamos colocar assim. De novo, sem pretensão, eu acho que questões de justiça, questão de sofrimento, questão de igualdade, questão de justiça, realmente justiça com J maiúsculo. Para mim sempre foram coisas que passaram pela minha condição judaica, pelas histórias que eu ouvi da minha família, mas também pela minha formação como uma jovem, né, uma jovem judia em São Paulo, na CIP, onde eu frequentei muito, enfim, quando eu era jovem. E eu acho que essas coisas me levaram a essa sensibilidade, vamos chamar assim, tem uma sensibilidade, né, para certos temas que eu trabalho. Depois, obviamente, a vida profissional foi me levando para outros temas, mas eu, de alguma maneira, eu conecto isso com a minha formação como uma judia brasileira. Você comentou sobre esse binômio de cooperação e conflito, né? E antes de falar de conflito, que seguramente vai ser um dos nossos temas aqui, queria ouvir de você alguma coisa sobre o que você tem visto no mundo em termos de cooperação. O mundo hoje é um mundo turbulento, né? A gente... São ciclos, a história das relações internacionais, ou os períodos, as fases, são ciclos, então não às vezes a gente acha que uma fase de turbulência ela é única e ela né, a gente vive essa dor da turbulência, mas na verdade são ciclos, né? Ciclos históricos de períodos de mais diálogo, mais cooperação e de períodos de mais conflitos. Mas a gente vive num mundo especialmente turbulento. Nos últimos anos, tem muitas facetas, né, dessa turbulência, e tem acho que um esgotamento mesmo das instituições que foram criadas no pós-guerra, 1945, que foram pensadas para aquele mundo, né, para um mundo que acabava de sair que tinha sido uma tragédia, ou das duas guerras, né, dos anos ali do começo do século XX, mas que criou certas instituições que foram se mostrando enfim, necessárias e suficientes para algumas questões, mas insuficientes para tantas outras. E eu acho que a gente chega hoje nos anos 2020 com esse aprendizado de que as instituições internacionais e a cooperação internacional nos levaram a né, um mundo mais próspero e um mundo mais cada vez mais justo em alguma medida, mas que elas foram insuficientes para tratar de tantas outras questões, né? Tem questões pendentes aqui, tanto na esfera de desenvolvimento, de assimetrias entre países, de desigualdade dentro dos países, e tem muitas questões pendentes de conflitos internacionais não resolvidos. Talvez um dos conflitos, né, mais latentes é o que nos interessa diariamente. Não é o único, eu gosto de lembrar que realmente não é o único, tem muitas outras questões pendentes na arena internacional. Mas eu acho que, enfim, a turbulência também vem de novas questões, né? Não só a relação entre países e os eventuais conflitos de fronteiras ou de delimitação de Estado-nação, mas também novas questões. A gente hoje vive com a emergência climática e o que isso significa, né, para o futuro da humanidade.
A gente precisa conseguir cooperar nessa área, negociar. A gente vive também, enfim, desafios em relação a extremismos de diversas naturezas e que impossibilitam o diálogo em muitas dimensões. E, enfim, outras coisas do mundo digital, né? O que significa a humanidade num contexto de digitalização acelerado, mesmo de inteligência artificial. Então, tem várias questões na pauta internacional que são interessantes e que exigem um pouco de massa cinzenta aqui nossa, de nós pesquisadores e ativistas nessa área. Existe alguma cooperação que você vê acontecendo hoje que te surpreende positivamente, que te traz esperança? Olha, eu acho que eu não sou uma pessoa desesperançosa. Quando você trabalha com as grandes questões, talvez a gente tenha a tendência de ser mais desesperançoso, porque as grandes questões são muito complexas, né? Então, por exemplo, toda a discussão que estava tendo nas últimas semanas sobre mudanças climáticas, né? As negociações sobre mudanças climáticas, a Conferência das Partes, que aconteceu no Azerbaijão esse ano, o ano que vem acontece no Brasil. O Brasil vai sediar essa conferência. Eu acho que é um dos temas de negociação internacional mais importantes da pauta atual. Então, quando a gente vê o que é possível avançar, o que se avançou desde 2015, quando o último grande acordo nessa seara foi acordado, que é o chamado Acordo de Paris, a gente tem sempre aquela sensação de copo meio cheio, meio vazio, né? O sistema internacional permitiu que os estados concordassem que isso era uma questão importante, que precisava de mobilização conjunta, de ação concertada, de todos os países, cada um, né, dentro das suas possibilidades e necessidades, mas sempre parece insuficiente, né? As mudanças climáticas, mesmo os cientistas estão alarmados com o que aconteceu. Eles tinham previsões um pouco mais otimistas sobre o que seria a temporalidade, né, das mudanças. E hoje a gente já vive com um mundo mais aquecido, com muito mais dificuldades, então tem uma urgência na cooperação internacional. Mas eu ainda vejo como um copo meio cheio, meio vazio, porque se não fossem esses espaços, a gente não teria chegado, a gente avançou bastante, né? O mundo já é mais descarbonizado, a gente tem essas conversas sobre transição ecológica, só que a gente não chegou aos acordos necessários, né? E que exigem pactuação entre as partes, divisão de responsabilidades, mas em outros temas, que são, por exemplo, os temas que me interessam também, a difusão de políticas sociais de um país para outro, que é uma área que eu pesquiso também bastante, a luta contra a fome e a pobreza, outras coisas que eu pesquiso, tem muita cooperação nessa seara. É uma seara mais positiva de cooperação, mas talvez seja um tema menos candente, menos atrativo, então as pessoas, talvez porque também tem uma lógica das notícias, né? O que é notícia? O que um cidadão comum descobre sobre o mundo internacional, né? O que chega a nós, cidadãos comuns? E talvez as pessoas não queiram noticiar que tal país, ou mesmo o Brasil é um grande protagonista da cooperação na luta contra a pobreza. Há algumas semanas acabou de lançar uma iniciativa, né, global contra a fome e a pobreza no marco da presidência do G20 do Brasil, mas nem sempre isso é notícia. Então tem alguns vícios, né? Então, de novo, vamos voltar ao copo meio cheio. Tem muita cooperação que ocorre às margens dos conflitos ou dos entraves, né, das tretas. Você se surpreendeu pela cooperação entre Israel e alguns países árabes? Nos últimos anos. Olha, em alguma medida eu me surpreendi, mas eu achava inevitável, quer dizer, é inevitável no sentido de uma normalização da presença do Estado israelense, né, na sua própria região. E porque a cooperação é interessante, né? A cooperação tem um elemento funcional nessa cooperação, tem coisas que precisam ocorrer, sobretudo numa vizinhança, né, no âmbito regional, que precisam ocorrer simplesmente porque os países dividem fronteiras, recursos naturais, possibilidade de comércio e outra. Então, tem um elemento funcional meio pragmático. Você não precisa amar seu vizinho, você simplesmente precisa tolerá-lo, né? Ou fazer o melhor, participar de arranjos conjuntos quando necessários.
Depois Uhum. tem um outro elemento, né, eu acho que interessante e ao mesmo tempo um pouco trágico do que aconteceu nos últimos anos, é que essa cooperação estendida, né, com o mundo árabe, com países do Golfo, ela se Os chamados acordos de Abrão, né? isso, exato. Ela se deu a despeito da resolução da maior questão, com o maior vizinho, que é a Palestina. E eu acho que isso, para mim, me surpreendeu também. Quer dizer, não me surpreendeu por um lado e não me surpreendeu por outro, porque a gente conhece, vamos dizer, a gente conhece e estuda, né, as preferências políticas dos diferentes grupos em Israel e vamos dizer, não surpreende porque o governo, né, a coalizão de Netanyahu nunca foi um grande, ele mesmo nunca foi um grande fã, né, do acordo de paz, da pacificação das relações, essa é a minha visão. Então não surpreende que ele tenha investido, né, em normalizar e construir boas pontes com quem queria construir pontes com Israel, por diferentes razões. E aí tem um pouco, né, das razões dos outros países, a geoestratégia dos países do Golfo para isolar o Irã também, tem muitas camadas ali. Mas, mas eu acho que surpreende no bom sentido de que mostra que é possível o diálogo, agora também aponta e aí fica o meu comentário um pouco mais provocador aqui, aponta para os limites dessa estratégia, né? Uma cooperação só com alguns, seletiva, só com alguns vizinhos, pragmática, funcional, com vizinhos, né, com os países do Golfo, que não resolva o cerne da vizinhança, que é a questão palestina, não resolve. Não vai resolver a situação de Israel. Eu concordo que não resolve, mas ao mesmo tempo, né, me parece, são conquistas impressionantes, pelo menos para mim, e acho que você esperar o momento em que essa cooperação seja possível com todos os vizinhos e com toda a região é um pouco utópico, na medida que eles próprios, os vizinhos da região, têm suas diferenças que são enormes, são muito grandes, o que impede que eles próprios, entre eles, estabeleçam uma cooperação mais fluida. Então, eu me surpreendi bastante com os acordos de Abrão, eu achei que foi um passo muito bom e muito importante na direção correta, e me surpreendi mais ainda de ver que, apesar do conflito agora de mais de um ano entre Israel e Hamas, esses acordos não foram por água abaixo, eles não deixaram de existir, eles não deixaram de acontecer. Houve, claro, que esfriou um pouco, né, essas relações, mas elas em nenhum momento foram interrompidas, elas não acabaram. Enquanto outros embaixadores estavam sendo chamados de volta de Israel, não foi o que aconteceu com relação a esses países árabes que recentemente abriram suas embaixadas em Israel ou tiveram embaixadas de Israel recentemente abertas em seus próprios países. Hoje é um dia, né, enquanto a gente está gravando essa conversa, hoje é um dia importante para o conflito entre Israel e Hamas, porque quase que imediatamente na hora que esse conflito começou, o Hezbollah trouxe o Líbano para o conflito, né? E começou a atacar Israel, e Israel atacou de volta, e enfim, por mais de um ano Israel e o Líbano estão nesse ataque mútuo, e há poucas horas agora em Israel começou um cessar-fogo com o Líbano. Como você vê esse momento do conflito e se você acha que isso é o que deve acontecer também num segundo momento em relação à faixa de Gaza e eventualmente até em relação ao Irã? É. Olha, todo mundo que tenta fazer predições e arrisca a bola de cristal arrisca muita coisa nesse atual contexto, mas vamos por partes. Eu acho que tem um ponto muito interessante aqui enfim, e positivo, como você bem disse, do cessar-fogo agora com o Hezbollah.
desde que, enfim, a guerra começou há mais de um ano atrás, essa nova interação de uma guerra que já é antiga, uma nova etapa, tem-se, né, a preocupação dentro de Israel e fora da escalada, né, da chamada escalada regional ou até de uma guerra total. Por quê? Justamente porque esse conflito deixou de ser só entre duas partes e ele já é, né, ele é internacional, ele é regional e internacional já faz muito tempo. Então, o Hezbollah no sul do Líbano é o primeiro ciclo ali, né, dessa fronteira expandida. E existia, né, e como é de costume, existia a preocupação de que uma guerra que começasse em Gaza pudesse, né, ser transbordado, o efeito de transbordamento para o sul do Líbano, para o Hezbollah, o que, né, colocaria o norte de Israel em perigo, mas também dentro de Israel ou nas fronteiras de Israel com a Cisjordânia, né, uma guerra que aí tem características de conflito de proximidade, quase guerra civil, quer dizer, tem muitos riscos de escalada, né? E depois tem o próprio envolvimento do Irã, não pelas proxies das milícias armadas como o Hezbollah, mas o envolvimento do Irã como país, né, o risco de uma guerra nuclear, que é a chamada guerra total. Então, é muito delicado o que a gente está vendo hoje, e acho que em alguns momentos analistas internacionais como eu, por exemplo, a gente se questionava se será que a gente estaria diante de uma escalada inevitável, né? E vamos dizer, o acirramento da questão com o Hezbollah no Líbano, em algum momento me fez pensar que a gente estaria diante desse transbordamento inevitável. E então, voltando ao que você falou e que eu concordo, é muito bem-vindo que tenha sido contido. Não sem custos, né, custos humanos do lado israelense, mas sobretudo do lado libanês, com custos, e são custos que sobretudo no nível da infraestrutura e dos civis libaneses que não ajudam, né, na construção de pontes e relacionamentos de uma paz futura, porque geram ressentimentos, né, numa região que já é muito ressentida. Então, né, é complicado o que aconteceu, mas por outro lado, eu fico bastante contente que vamos ver o que vai acontecer nos próximos, de novo, por isso, sem bola de cristal. Vamos ver o que vai acontecer na próxima semana, se isso se conseguir ser sustentado, né, nos fatos, na prática, é muito bem-vindo. A mesma coisa aconteceu com o Irã, né? Em algum momento a gente achou que os mísseis iam virar uma possível escalada, existia esse risco, não aconteceu. Então, a guerra está contida, digamos, vou colocar entre aspas, contida, mas é uma tragédia, né? É uma tragédia o que está acontecendo, então, contida, mas com números assustadores, é uma tragédia humana e humanitária sem fim. Eu espero, mas eu não estou muito otimista de que um cessar-fogo com o Hamas ocorra nos próximos meses. Eu não estou muito otimista porque eu não vejo sinais de nenhuma das partes desta vontade. Gostaria de estar errado. Talvez, Michel, você vê sinais? Aí eu faço a pergunta. Eu não vejo. Mas acho, é possível, vamos dizer, o copo meio cheio dessa história, é possível que um cessar-fogo com o Hezbollah crie os incentivos necessários para a retomada de um diálogo um pouco mais sério entre as partes para um cessar-fogo com o Hamas. Se isso vai acontecer, não sei. Mas é possível. A gente está agora numa nova fase, né? Vamos ver, daqui a uma semana, 2 semanas. Pode ser que a gente esteja adentrando um período um pouco mais propício para a paz. Agora, precisaria também de uns sinais de que o governo israelense não quer uma vitória militar total, né? Ou está disposto a negociar e não simplesmente a destruir o seu inimigo. E isso eu não vejo hoje, né? No nível do discurso, dadas as autoridades, do que sai na mídia sobre quais são os planos futuros. Então, por isso que eu digo, eu não estou muito otimista de que um cessar-fogo e uma retomada de negociações é o que vai acontecer no curto prazo.
mas gostaria de estar enganada. Como você vê o impacto da eleição do Trump nesse conflito entre Hamas e Israel e também no conflito entre a Ucrânia e a Rússia? Trump é um fator. O Trump é daquelas cartas do baralho que embaralham todos os, todos os prognósticos. Eu acho que algumas tem com certeza um impacto, tem muitos impactos, mas a direção desse impacto enfim, pode ser diferente. A gente tem que aguardar um pouco também para entender escutar um pouco o que o Trump vai dizer ou né, o Trump, ou enfim, as pessoas que ele está apontando agora para posições chaves para entender onde vamos caminhar. Vamos começar pela Ucrânia e a Rússia. Tem uma sinalização, e que já foi sentida, né, nas últimas semanas, desde a eleição do Trump, de que é possível chegar a um acordo de paz, né, um fim do conflito na Ucrânia com a presidência Trump, por uma simples questão de que os Estados Unidos estariam menos interessados em propagar ou protelar uma resistência ucraniana à invasão russa, né, à agressão russa. Porque hoje a guerra, no fundo, né, naquele caso, ela se justifica, né, na sua extensão justamente porque a Ucrânia tem sido armada, né, como a resistência ucraniana ou a resposta ucraniana tem sido armada sobretudo pelo Ocidente. Agora, se o Ocidente parar de armar o governo ucraniano vai colapsar, né, digamos, eles vão ter que abdicar da sua resposta, e nesse sentido eles vão muito provavelmente perder uma parte do território, ou eles vão ter que negociar uma paz numa posição de fraqueza. E a tentativa dos últimos anos, do caso da resposta ucraniana, era negociar com a Rússia, se não fosse possível uma vitória, no sentido de expulsão das forças russas, mas negociar uma vitória negociar um acordo de paz numa posição de fortaleza, né, de força. E eu acho que o Trump já deu sinais de que ele não quer ajudar os ucranianos dessa maneira. Então, nesse sentido, vai ser uma paz que vai ter gostinho de vitória para a Rússia. A Rússia foi o país que invadiu o seu território do vizinho, mas pode ser, a gente pode estar mais perto de uma paz, só que vai ser uma paz muito dolorida para a Ucrânia. Então esse é um pouco o prognóstico que eu escuto. E no caso do conflito Hamas-Israel, de que forma o fator Trump entra? Aí ele bagunça algumas coisas. Eu tenho algumas certezas e outras incertezas. O que eu tenho de certeza é que no nível do alinhamento político do atual governo israelense, Netanyahu, com a figura, né, política Trump, é um alinhamento mais forte do que era com os democratas de Biden. Isso significa um apoio, né, israelense com mais, um apoio norte-americano com mais vigor, com mais afinidades, né? É uma relação, vamos dizer, com menos rusgas. Não que os democratas não estivessem apoiando Netanyahu ou o governo israelense, porque estiveram. Só que era um apoio que em alguns momentos também vocalizava críticas, limites, né? Um apoio talvez com limites ou com um diálogo de que, olha, existe um interesse norte-americano em não dar um cheque em branco para o governo israelense, né? Por várias razões, inclusive acho que pelo que representa em termos de tragédia humanitária a resposta israelense hoje em Gaza. E isso custou muito, né, para os democratas no âmbito interno norte-americano. E também custa, eu acho, para nós das relações internacionais. O que a gente vê hoje é difícil de compreender no nível da escala da resposta, né, da tragédia humanitária. Então, acho que aqui o governo Trump pode sim dar um apoio ao Netanyahu que vai ser bem-vindo. Só que aí volta ao comentário anterior. Este apoio ao Netanyahu não significa paz.
porque eu não tenho clareza de que o objetivo político e militar do atual governo israelense é a paz. Pelo menos não no curto prazo. A minha sensação, escutando de fora analistas e lendo, é que o objetivo é a vitória militar. E se para isso for preciso mais um ano, né, enfim, bombardeios necessários, que o governo israelense está disposto a isso. Eu discordo dessa minha modesta opinião, é que eu discordo. Eu não acho que existe vitória militar possível. Eu não sou do exército, tá? Eu não sou uma analista de assuntos militares, eu sou uma analista de relações internacionais. Mas eu acredito, com o pouco que eu conheço do imbricamento, né, entre relações internacionais e a questão militar, eu não acho que tem vitória militar possível. Eu não acho que dá para extinguir, né, esse inimigo, assim, em termos bem militares. Eu acho que a única solução possível é a negociação, é a criação de um Estado palestino. Até porque o inimigo é mais do que uma força física ou militar, também é uma ideia, né? Que precisa evoluir, provavelmente também do lado israelense, né? Existe uma guerra física e uma guerra militar, mas existe também uma guerra de narrativas, uma guerra de concepções, que também precisa ser confrontada. E essa é uma guerra que você não vence militarmente, né? Ela não termina quando os militantes do grupo armado são derrotados. Ao mesmo tempo, você não negocia com terroristas não é possível negociar. Apesar de que agora a gente viu um cessar-fogo com o Hezbollah, que também é um grupo terrorista. Não houve não se atingiu um status definitivo com o Hezbollah ou com o Líbano, mas pelo menos um cessar-fogo. Você me permite só Situação uma pergunta à provocação, assim, eu claro, acho que a gente não escolhe com quem a gente negocia. A gente é a verdade. gente negocia com a contraparte com a qual a gente tem que negociar. A gente não É verdade. negocia com amigos. Quer dizer, a gente pode até, né, negociar num outro nível. Mas nas relações internacionais a gente negocia paz e acordos de paz com inimigos. E esses inimigos. E às vezes são terroristas. E às vezes esses inimigos fazem uso de táticas terroristas. Só que hoje o Hamas ou o Hezbollah são mais do que grupos armados, né, que fazem uso de táticas terroristas. Eles também são governos. No caso do Hezbollah, em uma parte, né, do território libanês. No caso do Hamas, eles governam a faixa de Gaza inteira. E o Hamas não é só um militante armado do Hamas. O Hamas é a escola, são os professores. O Hamas são as pessoas que limpam as ruas de Gaza. O Hamas é o sistema de saúde, são os médicos. Então, essa evolução, voltando ao que você falou, que eu concordo absolutamente. A ideia de que não se negocia com o terrorista é uma ideia que, claro, faz sentido, mas ela, quer dizer, eu acho que até ela fazia mais sentido em algum outro momento, ela não faz sentido hoje. E, sobretudo, ela não faz sentido quando ela é posta justamente para que se não negocie. Como, né, uma pré-condição de que, em alguma medida, o Estado de Israel negocia com terroristas justamente a liberação de reféns. Existe negociação, né? Existe diálogo, só que é um diálogo muito sofrido. Mas eu acho que a gente precisa fazer um pouco dessa provocação, porque essa frase, né, não se negocia com terroristas, eu acho que hoje ela não nos ajuda, né, de novo, na história da evolução das mentalidades e de um compromisso real com a solução. A gente vai negociar com quem estiver ali e com poder. E se o poder factual hoje está na mão do Hamas, que hoje é mais do que uma milícia armada, ele também é um governo, né, é um detentor de capacidade de gestão estatal ali naquele território desde 2006. Não existe como acabar com o Hamas. O Hamas é um grupo, um partido, um governo. Então, o que a gente precisa é criar novos paradigmas de se relacionar com o Hamas, de maneira não armada. Uhum.
E o cessar-fogo com o Hezbollah está aí para confirmar o que você está falando, né? Porque é um cessar-fogo que aconteceu por meio de uma negociação com um grupo terrorista. Exato. Você é especialista em relações internacionais do Brasil, então eu queria escutar como você está vendo o comportamento do Brasil em relação a esses dois principais conflitos internacionais, Rússia e Ucrânia e Israel e Hamas. Engraçado, eu sou especialista das relações de cooperação do Brasil, mas frequentemente eu sou chamada a falar das relações de conflito, que não são os conflitos que o Brasil está envolvido, né? Os conflitos que o Brasil é chamado a opinar ou a participar, né? Então vou começar primeiro pela Rússia e Ucrânia. Logo nos primeiros meses, enfim, da agressão russa, existia uma expectativa. A agressão russa à Ucrânia, ela mobiliza o entorno regional, sobretudo europeu, claramente, né, por questões regionais e pela relação que a Ucrânia tem com a União Europeia e também com os diálogos de ascensão à OTAN. Então, ele mobiliza o entorno europeu, mobiliza os Estados Unidos e na época, mobiliza, assim, imediatamente também mobiliza uma necessidade, não, uma tentativa dos países ocidentais de angariar apoio além, né, desses aliados naturais, digamos, de uma Ucrânia agredida, muitos deles países em desenvolvimento no chamado Sul Global, países com voz, como o Brasil. E o que acontece foi uma pequena grande decepção, digamos, do mundo ocidental, de que vários desses países do Sul Global, que na verdade continua sendo a maioria do mundo, o resto do mundo, né, que não estava diretamente envolvida nesse conflito, decide ou não se posicionar, não necessariamente enviar armas, mas também não participar de um processo de sanção necessariamente da Rússia, né? Talvez tentando não se colocar como parte nem num campo nem no outro. Isso foi percebido e foi o Brasil em particular recebeu muitas críticas porque essa chamada neutralidade ou não alinhamento foi percebido como uma posição, como um apoio à Rússia, né? Se você não está conosco protegendo a Ucrânia, então você está a favor da Rússia. E eu acho que essa é uma visão um pouco simplista do que aconteceu. Eu acho que países como o Brasil e muitos outros países em desenvolvimento simplesmente não queriam se ver, né, tendo que participar ativamente, tendo que escolher um campo, né, num conflito que estava distante deles. E talvez até com uma certa, eu acho, uma certa um ressentimento de que estavam exigindo um alinhamento neste conflito, quando tem tantos outros conflitos em que não se exige alinhamento, né? Tinha uma certa seletividade ali, de que esse conflito era o conflito mais importante, onde todo mundo tinha que participar e tinha que participar do lado ucraniano. Eu acho que muitos países, inclusive o Brasil, ficaram completamente estarrecidos, né, com a invasão, porque o princípio, né, de integridade territorial é um princípio muito caro para qualquer país, e sobretudo para países que já foram colonizados, né, para países que têm medo de intervenção externa, mas eles preferiram manter vamos dizer, essa condenação no nível do declaratório, das relações, das resoluções das Nações Unidas, né, condenando o não respeito do direito internacional e esperando que as partes encontrariam uma solução pacífica para esse conflito no curto prazo. E o próprio governo brasileiro ofereceu de maneira, eu achei meio torta, mas ofereceu serviços de mediação, né? Falando, olha, justamente porque eu não sou parte desse, nem de um lado nem do outro, quem sabe eu posso participar, né? De esforços de mediação. Não foi o único governo, né? De novo, as grandes potências do sul global, a China e a Índia também ofereceram, o México, ofereceram, né? Porque uma parte, para mediar, você tem que ser percebido como neutro, de alguma maneira. Não deu certo e isso gerou algumas rusgas com
com países ocidentais, mas eu acho que agora isso já foi bastante, enfim, superado. É um conflito complexo, não foi resolvido até agora, né? Já fazem mais de 2 anos. E ficou entendido de que os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, os grandes países, não iam se envolver militarmente e que esses países tampouco concordam com regimes de sanção unilaterais, por exemplo, né? O governo russo ficou muito isolado e esse isolamento foi percebido como seletivo, né? O governo russo, talvez por uma crítica profunda do que a gente discutiu no começo, né? Como o direito internacional é aplicado de maneira seletiva. Tem muitas violações de direito internacional em muitos países, mas alguns países são condenados por violações e outros não. Isso não é um argumento, enfim, que é para legitimar, né, violações do direito internacional, dizer assim, então agora abriu a porteira, todo mundo que quiser invadir o vizinho pode. Não é isso. Eu acho que é só entender as hipocrisias, né, que nos rodeiam, porque só trabalhando com essas hipocrisias e com essas assimetrias que a gente vai construir um mundo mais justo, mas também um mundo mais íntegro. Não adianta, né? Eu acho que para mim, e aí eu finalizo a questão da questão da Ucrânia, para mim não adianta condenar o Brasil e dizer você está do lado errado da história. Porque tem questões de falta de integridade também nos últimos anos em relação às potências ocidentais. Então, não existe moralismo aqui. Tem uma parte moral agindo moralmente e o resto, sobretudo países em desenvolvimento como o Brasil, são amorais, não estão do lado certo da história. Eu acho que esse tipo de discurso não leva a nada. Eu entendo o que você está falando, mas ao mesmo tempo eu acho que existem dados de realidade, né, que é difícil de você negar, né, o fato de que a Rússia invadiu a Ucrânia e esse conflito começou por conta de uma invasão não provocada da Rússia em território ucraniano, e o Brasil teve sempre dificuldade de admitir isso, seja porque quer manter suas relações com a Rússia ou por qualquer outra questão. Eu acho que esse é também um exemplo, Laura, não sei se você concorda, que a não declaração é uma declaração. Quando você resolve não dizer algo, você está participando por omissão. Né? E o Lula, desde o começo, ainda antes de ser presidente, quando foi perguntado sobre o conflito, teve muita dificuldade de admitir que a Rússia invadiu a Ucrânia e que esse conflito foi absolutamente provocado pela Rússia, iniciado pela Rússia. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que tem 2 ou 3 elementos aqui que a gente pode discutir. Um deles é que a posição do Brasil não é. A posição do Lula, talvez, né, em entrevistas, possa ter sido discursivamente um sabonete, né? Ele tentou não desagradar nenhuma das partes. Ele, sobretudo, tentou não manter um certo distanciamento do discurso ocidental sobre o problema. Mas a posição da diplomacia brasileira desde então foi de condenação, é isso que eu disse, né? Todas as resoluções da ONU que foram aprovadas são de condenação da Rússia e de nomear o problema como uma invasão russa, né? Uma agressão. E o Brasil votou sempre a favor. Então, significa que o Brasil concorda. A nossa posição diplomática é que sim, é uma violação do direito internacional iniciada pela Rússia. Agora, o que explica, então, essa estratégia discursiva, né? Ou esse medo de chamar as coisas pelo seu nome? Eu acho que é uma visão mais ampla e que eu pessoalmente discordo, né? Vamos dizer, eu concordo no nível analítico, mas eu discordo no nível diplomático. Acho que o presidente não precisava ter adentrado aí. Nem ele, nem o Celso Amorim, né? Que é o assessor internacional. A posição ali é entender as causas do conflito, né? A agressão, vamos dizer, a interpretação de que a Rússia invadiu a Ucrânia porque
algumas décadas, a OTAN expandiu a sua membresia cada vez mais próximo da fronteira russa. E esse foi o acordo feito há alguns anos de que os países que estão em volta da Rússia não aderiram, não só, que o mundo ocidental não expandiria a sua aliança militar até as portas do território russo. Esse foi vamos dizer, o acordo pós-Guerra Fria. E por diferentes razões, e a gente pode concordar ou discordar, cada um dos países ali tem seus debates internos, né? Aderir ou não aderir à aliança militar ocidental. Mas cada vez que um novo país da Europa do Leste, sobretudo os países vizinhos, passam a pertencer à OTAN, isso é percebido pela Rússia como uma agressão. E aí né, a gente pode discutir a ontologia, o medo russo, a insegurança russa. E olha, cá entre nós tem muitos paralelos com o caso israelense também, né? Esse medo da agressão, o medo dos vizinhos, e a resposta, eventualmente, com o medo do outro, você vai lá e dá uma resposta militar. Você agride o outro primeiro. Dito isso, a gente poderia passar horas debatendo a Europa do Leste, certo? E o espaço russo. Não é o objetivo aqui, mas eu acho que isso explica porque certas pessoas, inclusive uma parte do mundo político, do espectro político, e não é só Lula, não é só Celso Amorim, tem muitos outros países que não estão na OTAN, né, que vêm um desgaste. A gente volta na primeira coisa que a gente conversou, a primeira pergunta, né? As instituições criadas no pós-45 hoje estão dando problemas. As instituições, a aliança militar que foi criada, né, do Atlântico Norte que foi criado, hoje também é um fator de instabilidade em uma parte do mundo. E a expansão de novos membros, inclusive a Ucrânia, gera tensões na Rússia. Eles precisavam ter feito essa expansão, né, o convite ao ingresso de países como a Ucrânia, talvez não precisasse. Talvez pudesse ter parado, né, em outros países antes, mais longe da fronteira russa. E eu acho que essa é um pouco a discussão, né, de que existe um expansionismo também militar ocidental. Eu não estou dizendo que a Rússia foi provocada, que por isso reagiu em sua defesa e invadiu a Ucrânia, não é isso. Mas é que eu acho que alguns países simplesmente estão navegando esse mundo de complexidades, né? De que tem agressão e imperialismos de muitos expansionismos de muitas naturezas. Não existe um lado que é bonzinho e outro lado que é malvado. Eu acho que é nisso que, em alguma medida, uma parte vamos dizer, do mundo em desenvolvimento resolveu não se alinhar completamente com um discurso de que a Rússia era um malvado. Ainda que eu acho que a Rússia está errada. E eu acho que a grande vítima aí é a Ucrânia. E que vai perder, voltando à minha resposta anterior, vai perder, para conseguir a paz, vai perder uma parte do seu território. Porque existe um expansionismo e um imperialismo russo, não tem dúvida. Não tem dúvida. Para mim, Laura. A gente está quase no final da nossa conversa, e o tempo está voando, porque a conversa está boa. A minha pergunta é sobre a posição do Brasil em relação ao conflito entre Hamas e Israel. A posição do Brasil, a meu ver, é muito clássica, né? Vamos dizer, muito estável. A posição da diplomacia brasileira, independentemente se hoje é Lula e anos atrás era Bolsonaro e antes disso foi Dilma, a posição do Brasil sempre foi a solução, né, de dois estados. Que hoje, que parece tão, ao mesmo tempo, tão conservadora, tão pouco diante, mas ao mesmo tempo tão difícil de ser alcançada, né? A gente não conseguiu ainda a solução de dois estados. E é a posição brasileira clássica. Dito isso, eu acho que o Brasil é um país também bastante crítico à ocupação, né? Porque esse conflito ele tem muitas facetas. Eu costumo, quando eu falo com meus alunos e também, enfim, com amigos, e cada um é sempre um tema que, né, desperta tantas paixões.
Mas eu vejo três coisas. Eu vejo um conflito, né, que não foi resolvido desde a criação do Estado israelense em 47, com os seus vizinhos, né, e esse conflito foi evoluindo. Existe uma ocupação ilegal, né, de territórios que pertencem à Palestina, a partir de 67. Então, conflito, sim, conflito não é só, né, não é só ocupação, tem um conflito não resolvido, tem uma ocupação não resolvida, e hoje, o que a gente tem hoje, né, é uma sucessão de crimes de guerra. E vamos ver o que as cortes vão dizer, né, de outros, enfim, a gente está esperando aqui o que as cortes internacionais vão avaliar. Mas a posição do Brasil, então, em relação ao conflito, a solução, né, a posição brasileira é a solução de dois estados, que é uma solução que, enfim, que é a posição de grande parte do mundo, né, uma sucessão de resoluções das Nações Unidas sobre isso. Só que as partes envolvidas não parecem menos convencidas da solução de dois estados, né? Nem o Hamas, nem os vizinhos e nem o governo israelense. Quer dizer, o mundo já se convenceu que é dois estados e as partes envolvidas não exatamente. Então, isso é muito duro. Agora, a posição em relação à ocupação, né, é crítica. O Brasil, como vários outros países, acredita que o Israel não tem legitimidade, né, de ocupar territórios palestinos. Então, nesse sentido, o Brasil é crítico e, de novo, vocalizou de maneira na sua diplomacia durante muito tempo. Agora, as paixões, né, despertadas há mais de um ano, né, e o tipo de condenação verbal, eu acho que em alguns momentos os líderes brasileiros escorregam, né, são inapropriados no discurso. Mas, para mim, isso não muda. Assim, eu não acredito, e aí eu discordo de líderes da comunidade judaica brasileira que vivem enfatizando que existiria, né, seja um antissemitismo ou enfim, uma perseguição a Israel da parte de certas lideranças políticas, sobretudo à esquerda, ou Lula, ou eu acho que isso não é verdade. Agora, acho que tem muitas falas infelizes. Acho que a principal fala infeliz foi a fala de que nunca antes na história havia a gente estava diante de um genocídio tão brutal. Eu acho que assim, nunca antes, e comparação entre genocídios não faz sentido nenhum. Né? Acho que é um deslize verbal assim, totalmente desnecessário. Acho que não faz sentido comparar dor nenhuma. Não existe escala, né, sobre maior ou menor genocídio. E não faz sentido diplomático para líder nenhum colocar isso. Ainda como figura de linguagem, né? Mais uma figura de linguagem do que de... mas acho desrespeitoso. E acho que foi desrespeitoso, foi feito de maneira a ser provocador e desnecessário. Dito isso, acho que cada vez mais tem um consenso em países como o Brasil, e a gente vai ver agora, né, tem evoluções ali no campo do direito internacional, com mandado de prisão, tem Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional, tem muita coisa, vai ter muita oportunidade para os países se expressarem sobre esse conflito. Mas eu não acho que o Brasil é um país agitador, eu não acho que o Brasil, né, envia apoio humanitário quando enviou em alguns contextos, tirou seus nacionais. O Brasil não é um país que está tentando inflar o conflito. Mas acho que o Brasil não é um país que dá, né, cheque em branco para nenhuma das partes. E aí, desculpa, eu discordo de alguns pronunciamentos de líderes da comunidade judaica brasileira. Eu não acho que o Brasil dá cheque em branco para Hamas, não acho mesmo. Mas, enfim, talvez tenha gente que discorde de mim. Enquanto o Brasil pode não dar cheque em branco para Hamas, o que eu escuto, né, da liderança da comunidade judaica brasileira é que existe uma certa
existe uma certa, um desequilíbrio na maneira como as ações de Israel são condenadas com palavras fortes, né, como você falou, genocídio, com comparações e, inclusive, metáforas que remetem ao Holocausto, que são muito sensíveis para a comunidade judaica por motivos óbvios. E parece que os ataques do Hamas do 7 de outubro e os que vieram antes e depois não recebem esse mesmo tipo de tratamento, né? Que existe crimes de guerra, acho que não existe guerra sem crimes de guerra, né? É claro que existem coisas muito erradas e muito ruins acontecendo, e elas serão todas elas tomara avaliadas e julgadas e processadas. Mas será que não existe uma diferença na maneira como são condenados os ataques israelenses em relação a como são condenados os ataques do Hamas? E uma dificuldade de admitir, como também no caso da Ucrânia, né, que pelo menos em relação a esse conflito, a essa guerra, a história é maior e mais complexa. A história da OTAN é mais complexa, a história da dominação do povo palestino ela é complexa, e aí sempre a pergunta é onde você coloca o início dessa história, né? Mas este conflito particularmente foi um conflito em que Israel foi atacado de maneira brutal pelo Hamas. E existe uma dificuldade de se admitir isso com a mesma veemência que se condena os ataques de Israel. O que você pensa sobre isso? Eu acho que esse é o nosso enrosco, é um pouco a tragédia, não é só a tragédia do Lula, da comunidade judaica brasileira, é a nossa também, né? Dos analistas, das pessoas que se importam. Eu acho que é justamente o que você colocou, é a história do ponto, onde a gente coloca o ponto, e talvez isso explique por que países ou entidades, ou até mesmo indivíduos, em algum momento não tenham esse equilíbrio, chamado equilíbrio, né? Não existe equilíbrio mais. Eu acho que não existe competição de dor e não existe no nível diplomático, não tem que haver, né, meias palavras para condenar atos horríveis, né? E os atos né, que chocam a nossa sensibilidade enquanto seres humanos, né? Todos os nossos acordos. Atos terroristas como o 7 de outubro são horríveis. Agora, eu acho que muitas pessoas, no nível das relações internacionais, analistas ou operadores da política, estão com uma dificuldade aqui de colocar o que você chamou aqui de ponto, né? Porque esse conflito não começou, e essa é só minha opinião pessoal, Michel, eu acho que em alguma medida também me distancio de alguns consensos da comunidade judaica. Eu não acho que esse conflito começou no dia 7 de outubro. E eu acho que e talvez nesse sentido, será que Celso Amorim e Lula pensam como eu? Não sei. Agora eu tenho dificuldade, tenho dificuldade de colocar um equilíbrio nesse sentido, porque eu não acho, de novo, a gente não está fazendo competição de sofrimento aqui. Tem atos bárbaros do lado, né, do Hamas em relação a Israel, e tem atos bárbaros de Israel em relação aos palestinos, na Cisjordânia e em Gaza. Eu não acho que isso começou em 7 de outubro, e eu acho que eu e tantas pessoas que se identificam um pouco como parte desse movimento pacifista, né, dentro de Israel e na diáspora, eu acho que a gente já cansou de dizer que a cada novo conflito, como se ele fosse novo, a cada nova escalada, né? Não é novo, e eu acho que tem uma injustiça, né? Tem uma repetição de injustiças que precisam ser consertadas, e sobretudo as pessoas que têm o poder político, e aqui eu falo mais do lado israelense do que do lado palestino, têm a responsabilidade de estar agindo também para reverter essas injustiças. E aí eu volto, né? Eu falei, tem um conflito? Tem um conflito, mas tem uma ocupação também. E deveria ser interesse do governo israelense e da sociedade israelense acabar com a ocupação, que é uma ocupação ilegal. Então, é por isso que eu acho que não existe equilíbrio, né? E talvez não exista, não, a gente não tem que buscar esse equilíbrio, porque a gente tem que apoiar os civis quando eles são atacados, a gente tem que rejeitar a violência,
a gente tem que rejeitar a violência de todas as formas. A violência terrorista por parte do Hamas é uma violência? Mas a violência do Estado israelense em relação a populações palestinas também é condenável. E eu acho que no nível individual de alguém que estuda relações internacionais, e talvez no nível diplomático de alguns países como o Brasil, esse ponto onde a gente começa, né? Onde a gente começa essa análise, quem que a gente condena, quem que a gente apoia, não pode ser visto só em 7 de outubro. Eu ouço o que você está falando e eu estou pensando, enquanto você está falando, né, que aqui nos Estados Unidos, a diplomacia tem um cuidado de que todas as vezes que alguma ação é condenada de um lado, se traz a responsabilidade também do outro, né? Então, existe, por exemplo, uma pressão grande do governo americano para que mais ajuda humanitária entre na faixa de Gaza. Mas todas as declarações do governo americano nesse sentido, de que Israel precisa deixar mais ajuda humanitária entrar na faixa de Gaza, vem acompanhada da frase: os reféns precisam voltar para casa. Sim. O Israel foi atacado no dia 7 de outubro pelo Hamas. Ou seja, se traz uma contextualização que ajuda a fazer com que as declarações, ao meu ver, sejam interpretadas como totalmente enviesadas ou unilaterais. E talvez seja esse zelo, esse cuidado que falta em determinados momentos ou em determinadas declarações. Né? É verdade que o conflito não começou no dia 7 de outubro, mas essa guerra começou no dia 7 de outubro. Essa guerra que Hamas e Israel estão vivendo começou no dia 7 de outubro, e dia 7 de outubro Israel foi atacado e violado, e Hamas pretende a destruição completa de Israel. E existem contextos que não podem ser negados, mesmo quando você defende, como eu defendo também, a criação de 2 estados e uma Palestina e uma Israel convivendo em paz lado a lado. Mas eu acho que existe um zelo, um cuidado e eu diria um rebuscamento, né, uma complexidade que eu vejo da diplomacia, que ela faz uma diferença enorme. Porque a hora que você começa a chamar um lado de genocida, quando de fato aquele lado que está sendo chamado de genocida nesse conflito foi o lado agredido num primeiro momento nessa guerra, e isso não é trazido à tona cada vez que você comenta sobre o conflito, e as crianças de Gaza, e as crianças de Gaza, e as crianças de Gaza. E é verdade, que uma criança de Gaza tenha sido morta é suficiente para que isso seja um absurdo. Mas crianças e idosos e mulheres de Israel foram também mortos e foram também violados num requinte de crueldade absoluto e absurdo. Então, eu acho que a falta de zelo, de cuidado nessas declarações, de fazer com que ela sempre busque, a cada nova declaração, haja o reconhecimento da complexidade do conflito, talvez poderia nos fazer um serviço melhor. Eu queria terminar essa conversa com você, Laura, perguntando, última pergunta, porque realmente a gente passou do nosso tempo, qual que é o papel do Brasil na agenda de cooperação internacional? Olha, eu acho que o papel do Brasil pode ser justamente trazer essas outras coisas que não os conflitos, que não. Eu acho que o Brasil tem um papel muito interessante nos outros temas, né? E eu acho que tem uma credibilidade, uma autoridade, uma capacidade de articular consensos em várias questões, para além dessas de conflito espinhudo, sobretudo conflitos espinhudos que estão para fora da nossa região. O Brasil tem uma capacidade boa de articular soluções de conflito e controvérsias na nossa região, onde a gente de fato tem interesse e capacidade de influência, né? A gente tem menos capacidade de interesse enfim, e autoridade e legitimidade para promover a paz na Ucrânia ou em Israel, mas a gente tem muito mais na nossa região. O Brasil foi um
uma peça fundamental da solução pelo menos parcial ali de um entrevejo entre Guiana e Venezuela há pouco tempo atrás, e que poderia ter escalado numa guerra nas nossas fronteiras e não escalou, e em parte disso também pelo apoio diplomático brasileiro. Mas o Brasil é um grande gerador de consensos, né, nas agendas sociais, na agenda de desenvolvimento, na agenda de meio ambiente. Não é um país sem contradições, é um país com contradições, tal como muitos, muitos ou todos os países do mundo. Mas é um país que, a meu ver, tem uma capacidade diplomática muito interessante de trazer temas, e eu acho que a gente tá vendo isso, né, na agenda ambiental que eu falei, estava truncada nesse ano no Azerbaijão. As negociações ambientais vão para o Brasil o ano que vem e vai exigir muito do governo brasileiro. A mesma coisa com o G20. O G20 foi considerado um G20 de sucesso, apesar de todos esses conflitos, e isso é muito crédito, né, da capacidade de cooperar do governo brasileiro. Enfim, eu sou mais otimista em relação a esses temas, e eu acho que a gente está bem servido nesse sentido diplomaticamente. Eu não sou uma pessoa que concorda com tudo que o atual governo fala ou faz, mas eu também estou um pouco cansada, eu acho, eu acho que tem uma polarização política mesmo, política ideológica, que também nos impede de ver as coisas como elas são. E acho que aí volta um pouco do comentário e a minha tristeza, né? Uma tristeza mesmo, como judia brasileira, é que eu acho que tem uma parte da comunidade judaica brasileira, ou enfim, mundial, e não quer ver algumas coisas muito doídas para nós. E eu estou dizendo isso com toda a sinceridade. E eu acho que, e aí meio que culpa o Lula ou o Celso Amorim. Eu não estou dizendo que eles falam que eu concordo com tudo ou que eles só falam coisas adequadas, não é isso. Mas é que eu acho que tem que ter uma integridade nossa também, de comunidade judaica, de ver coisas muito duras que estão acontecendo ali. E trabalhar para responsabilizar as pessoas que precisam ser responsabilizadas, inclusive do lado israelense, se necessário. Então eu acho que tem um pouco de trabalho nosso também, né, num dever de casa nosso, de entender, de novo, qual que é a nossa dor, qual que é o tamanho da nossa dor hoje, e o que a gente pode fazer para ajudar. Para mim não existe Israel seguro, Israel em paz, sem uma Palestina. Então acho que a gente devia estar todo mundo trabalhando para isso. Enfim, espero que a gente continue trabalhando para isso, né? Porque essa é o nosso futuro também que está em jogo. Eu leio aqui o New York Times, né? E o Thomas Friedman é esse jornalista americano que defende exatamente o que você está falando, né? Que diz que a única solução no longo prazo é a criação do Estado palestino pela própria segurança de Israel, pela própria defesa da democracia israelense. Como é que Israel vai poder ser uma democracia, continuar sendo uma democracia, se não houver a criação desse Estado palestino? Como é que vai ser possível Israel viver de forma segura se não for esse o caminho? Infelizmente, não é o que tem sido construído até o momento, mas vale a pena ter esperança e sonhar com dias de paz para lá, para cá e para todo lado. Obrigado, Laura, pela conversa. Imagina, obrigada a você pela oportunidade de pensar essas coisas boas e doídas também. Obrigado a todos por nos acompanharem.